Boa noite a todos. A aula de hoje é sobre polaridade de moléculas e forças intermoleculares. É uma continuação das aulas anteriores. Então, a polaridade de uma molécula, ela depende de dois fatores importantes. A polaridade das ligações, né? Então, o tipo de ligação, se ela vai ser polar ou apolar, e a geometria da molécula, que foi um assunto também que a gente já estudou. Então vamos falar primeiramente a respeito da polaridade das ligações. Uma ligação covalente, ela será chamada de polar quando a ligação for entre dois átomos diferentes, ou seja, entre esses dois átomos há diferença de eletronegatividade. Uma ligação covalente será chamada apolar quando a ligação for estabelecida entre dois átomos iguais, ou seja, eles apresentam a mesma eletronegatividade. Quanto maior for a diferença de eletronegatividade entre os dois átomos, mais polar será a ligação. Então vejamos aqui, por exemplo, o hidrogênio ele forma uma ligação covalente apolar com outro átomo de hidrogênio. Já com o flúor, o hidrogênio formará uma ligação polar. A mesma coisa ocorre com o oxigênio. O hidrogênio formará também uma ligação covalente polar com oxigênio devido à diferença de eletronegatividade entre esses dois elementos. A ligação estabelecida entre o hidrogênio e o flúor é mais polar do que aquela estabelecida entre o hidrogênio e o oxigênio, porque o flúor é um elemento mais eletronegativo que o oxigênio. Então, quanto maior a diferença de eletronegatividade, mais polar será a ligação. Neste caso, quando nós temos moléculas que possuem ligações polares, existe uma densidade de carga positiva no elemento menos eletronegativo e uma densidade de carga negativa no elemento mais eletronegativo. Então, nós temos aqui embaixo a sequência de eletronegatividade, sendo que o flúor é o elemento mais eletronegativo e o hidrogênio o menos eletronegativo da sequência. Então, o hidrogênio, quando ele forma a ligação com o flúor e com o oxigênio, ele fica com uma densidade de carga positiva. Essa densidade de carga, ou carga parcial, ela é representada por essa letra grega, né? Que é o delta. Então, isso indica que o hidrogênio está mais positivo do que o flúor ou do que o oxigênio. Não é semelhante aos cátions. Nesse caso, não chega a formar cátions e ânions, como na ligação iônica, mas sim uma densidade de carga. Os elétrons estão mais deslocados para próximo do flúor e do oxigênio do que do hidrogênio. Então, quando a gente fala da polaridade da molécula, esse fator deve ser levado em consideração, a polaridade da ligação. Porém, como eu falei, a polaridade da molécula depende também da orientação espacial das nuvens eletrônicas, ou seja, da geometria da molécula. Moléculas diatômicas, ou seja, aquelas formadas por apenas dois átomos e, portanto, são lineares, serão polares se os átomos em questão forem diferentes. E serão apolares se os átomos que estão ligados forem iguais. Então, basicamente, para moléculas diatômicas, vale a regra anterior. Se os átomos ligados são iguais, a molécula vai ser apolar. Se são diferentes, a molécula vai ser polar. Agora, moléculas que são formadas por mais de dois átomos, ou seja, 3, 4 átomos, a sua polaridade vai depender da geometria e nós vamos ter que fazer uma análise dessa geometria para determinar se a molécula é polar ou não. Então, tomemos como exemplo aqui. Essa seta apareceu aqui, não era para aparecer agora, mas enfim. O ácido clorídrico. O ácido clorídrico é uma molécula diatômica, ou seja, é formada pelo átomo de hidrogênio e pelo átomo de cloro. Essa ligação estabelecida entre esses dois átomos
ela é polar, porque esses dois átomos são diferentes. O cloro, como ele é mais eletronegativo, existe uma densidade de cargas eletrônicas sobre ele, né? Então ele fica parcialmente negativo. E o hidrogênio, por ser menos eletronegativo, existe uma densidade de carga positiva sobre ele. Para indicar, né, a polaridade da molécula, dessa ligação, nós utilizamos o uso de um vetor. Esse vetor ele se chama momento de dipolo. Ele indica para a gente a orientação eletrônica, para onde os elétrons estão sendo deslocados. Então, neste caso, os elétrons estão sendo deslocados para o lado do cloro, que é mais eletronegativo. Portanto, como o momento de dipolo ele é diferente de zero, a resultante dele é diferente de zero, nós dizemos que essa molécula ela é polar. Ela tem uma parte positiva e tem uma parte que é negativa. Nesse caso, a gente diz que o vetor é diferente de zero porque ele está apontando para uma direção e um sentido, não existe uma força oposta a ele, que anule ele. Tá? Isso vai acontecer com as moléculas apolares. Muito bem, agora vamos estudar um segundo exemplo. O gás hidrogênio. O gás hidrogênio ele é formado por dois átomos de hidrogênio que estabelecem uma ligação simples. Essa ligação simples ela é chamada de apolar. Por que ela é apolar? Porque entre esses dois átomos não há diferença de eletronegatividade. Então, não existe um vetor momento de dipolo apontando para nenhuma direção. Nesse caso, nós dizemos que o vetor momento de dipolo ele é nulo, é zero. Então, por esse motivo, a gente chama a molécula de apolar. Ela não tem nem um lado positivo e também não tem um lado negativo. Lembrando que para uma molécula ser polar, ela deve apresentar um dipolo. Tem que ter muito distinto um lado positivo e um lado negativo. Nosso terceiro exemplo é o gás carbônico. O gás carbônico já é uma molécula formada por três átomos. O gás carbônico ele possui dois oxigênios ligados ao carbono por duplas ligações. Essas ligações elas são covalentes polares, porque entre o carbono e cada um dos oxigênios existe uma diferença de eletronegatividade. Então, para indicar o sentido, né, o deslocamento desses elétrons, nós podemos utilizar a representação de vetores. Então, existe uma densidade de carga negativa sobre os oxigênios e existe uma densidade de carga positiva sobre o átomo de carbono, sendo que os elétrons estão deslocados para o lado do oxigênio. Então, cada vetor aponta para um lado. Esses vetores eles têm a mesma direção, o mesmo módulo, só que o sentido deles é oposto. Um aponta para a esquerda, o outro aponta para a direita. Como eles têm o mesmo módulo, o que seria o módulo do vetor? O tamanho. Como esses dois oxigênios eles puxam os elétrons com a mesma intensidade e a geometria molecular do gás carbônico é linear, por isso que os vetores estão apontando para a mesma direção, mas em sentidos opostos, a resultante final desse vetor é zero. Então, se nós somarmos esses dois vetores, a resultante é zero. Como a resultante é zero, nós chegamos à conclusão que a molécula é apolar. Tá certo? É como se ela apresenta dois lados, duas regiões negativas e uma região positiva no meio. De forma geral, essa molécula acaba não apresentando uma polaridade. Então, nós consideramos ela sendo apolar. E aí está a estrutura da molécula de gás carbônico, bastante conhecida. Podemos fazer a mesma análise com a molécula da água. A água ela é formada por dois átomos de hidrogênio ligados ao átomo de oxigênio. Essas duas ligações elas são covalentes polares. Importante destacar que na molécula de gás carbônico as ligações, né, elas são polares, mas a molécula é
apolar. Então, na água acontece algo semelhante, no sentido das ligações serem polares, tá certo? Então, existem densidades de carga positiva sobre o hidrogênio e existe uma densidade de carga negativa sobre o átomo de oxigênio, porque o átomo de oxigênio é mais eletronegativo que os átomos de hidrogênio. Então, os vetores, eles não apontam para essa direção que eu estou mostrando, tá? Deixa eu corrigir isso aqui. Eles apontam para o centro. Deixa eu corrigir isso aqui só um instante. Vamos apagar essa seta do lado esquerdo. E vamos apagar essa setinha apontando para o lado direito. Como o oxigênio ele é um elemento mais eletronegativo, então o vetorzinho está apontando para o centro. Então esse vetor aponta para a esquerda, para a direita, ao centro, e esse aponta para a esquerda, ao centro. Pronto, agora sim. Então, como esses vetores eles têm o mesmo módulo, ou seja, eles têm o mesmo tamanho, apesar de não parecer mais que eles têm o mesmo tamanho, eles possuem o mesmo tamanho, estão apontando na mesma direção, mas o sentido é oposto, nós chegamos à conclusão que esses dois vetores eles se anulam. E pelo fato deles se anularem, nós podemos chegar à conclusão que a molécula da água é apolar. Porém, é sabido de todos que a água é uma substância polar. Então, esta definição está errada. Por quê? Porque nós não estamos levando em consideração a geometria molecular da molécula da água. Se nós olharmos com mais atenção, esta é a fórmula estrutural da água. A fórmula estrutural de uma substância, ela pode nos enganar. Por quê? Dá uma falsa impressão que a molécula da água é linear, mas ela não é linear. Por que ela não é linear? Porque nós temos dois pares de elétrons que não estão fazendo ligação e esses dois pares de elétrons eles vão deslocar as ligações estabelecidas entre o hidrogênio e o oxigênio para um ângulo. Então a molécula da água ela é uma molécula angular. E quando a gente faz a somatória desses vetores, agora, nós vamos verificar que eles não estão mais apontando para a mesma direção e nem para o mesmo sentido. Então, se a gente somar esses dois vetores, aí nós temos que recordar como que se soma vetores, né? Eu pego um vetor, emendo ele com a parte de trás do outro, junto os dois. O vetor que resulta dessa junção é chamado de resultante. Então, o momento de dipolo da água é diferente de zero, pelo fato dela ser uma molécula angular. Então, existe uma densidade de carga negativa na parte superior da molécula, devido à eletronegatividade do oxigênio e também devido à presença dos pares de elétrons que não estão fazendo ligação. E existe uma densidade de carga positiva na parte inferior da molécula, que seria decorrente dos hidrogênios, né? O hidrogênio ele fica com uma densidade de carga positiva, enquanto que o oxigênio possui uma densidade de carga negativa. Então, muito importante, a molécula da água ela é polar. Então, diante disso, nós podemos generalizar algumas situações. As moléculas que são chamadas de angulares, elas são moléculas polares, tá? Por quê? Porque os vetores apontarão para o átomo mais eletronegativo e nós temos uma densidade de carga devido à presença de pares de elétrons que não fazem ligação. Lembrando que moléculas angulares podem ter dois pares de elétrons, assim também como pode ter apenas um. Já no caso de moléculas piramidais, como a amônia, também temos moléculas polares, porque o nitrogênio, nesse caso, ele é mais eletronegativo que os hidrogênios, então os momentos de dipolo apontam todos para o nitrogênio, e além disso nós temos um parzinho de elétron que não faz ligação. Então nós temos uma densidade de carga eletrônica maior sobre o nitrogênio do que abaixo dele. Então, de forma geral,
moléculas que possuem pares de elétrons não ligantes ou pares livres são moléculas polares. Assim como as moléculas que possuem outras geometrias também podem ser polar, desde que existam átomos diferentes ligados ao átomo central. Então, quando a gente vai também olhar para uma molécula e decidir se ela é polar ou não, é muito importante nós notarmos o átomo central e os átomos que estão ligados ao redor dele. Neste caso, que é o fosgênio, de fórmula COCl2, nós temos como átomo central o átomo de carbono e um átomo de oxigênio e dois átomos de cloro. Então, quando o átomo central possui átomos ligantes que são diferentes, nesse caso o oxigênio é diferente do átomo de cloro, essas moléculas são classificadas como polares também. O mesmo acontece com o clorometano, né? Nós temos o carbono com seus hidrogênios e um cloro ligado como sendo um átomo diferente. E também temos moléculas lineares que são polares. Por quê? Porque nesse caso do HCN, o carbono é mais eletronegativo que o hidrogênio, então o vetorzinho aponta para o carbono, e o carbono é menos eletronegativo que o nitrogênio, então o vetorzinho aponta para o nitrogênio também. Então a resultante aqui aponta para o lado direito, nesse caso. Então a molécula também vai ser polar. Então, duas situações para a molécula ser polar, de forma geral. A existência de elétrons não ligantes, que não formam ligações químicas, são pares livres, e moléculas que possuem átomos diferentes ligados ao átomo central. E as moléculas que nós chamamos de apolares, elas apresentam algumas características também importantes. As moléculas que são lineares, onde os átomos são iguais, ligados ao átomo central, elas são apolares. E o mesmo ocorre com outras geometrias. Quando nós temos átomos iguais ligados ao átomo central, nós temos moléculas que são classificadas como apolares. Então, nós temos aqui como, por exemplo, o metano, né, que é o CH4. Nós temos o átomo de carbono ligado a 4 hidrogênios. Nós temos o tetraclorometano, que é esse composto aqui. Nós temos também o carbono com 4 ligantes iguais. E os hidrocarbonetos, de forma geral, são todos apolares também. É muito importante nós darmos uma atenção especial aos hidrocarbonetos, que vai ser objeto de estudo das nossas próximas aulas. Uma regra básica que nós aprendemos em química geral é que semelhante dissolve semelhante. Então, nós sabemos que a água, por ser uma substância polar, ela não se dissolve na gasolina, que é uma substância apolar, e vice-versa. Então, a água e a gasolina formam uma mistura heterogênea. Quimicamente falando, não é correto dizer que a água e a gasolina não se misturam. Elas não são miscíveis. Então, a palavra mais correta a ser utilizada aqui é a miscibilidade. Eles não são miscíveis. Por quê? Porque não é correto falar que eles não se misturam. Porque eles formam uma mistura de duas fases, né? Quando a gente aprende lá no ensino médio a classificar as misturas, nós sabemos que uma mistura de duas fases é uma mistura heterogênea. Então, a mistura formada por água e gasolina, ela é heterogênea com duas fases. Por outro lado, o etanol é um caso interessante, porque o etanol, ele tanto se mistura com a gasolina, como também se mistura com a água. E por que o etanol ele tem essa característica, essa propriedade? Quando a gente analisa a molécula de etanol, ela tem uma parte que é semelhante aos hidrocarbonetos, né? Que é essa parte que está mostrada em roxo para vocês. Todas essas ligações são polares, no entanto, elas apontam para o carbono, que é o elemento mais eletronegativo. Então, essas ligações elas se cancelam.
né? Sendo que a ligação entre os átomos de carbono é uma ligação apolar. E as ligações que ocorrem entre o oxigênio e o carbono e o oxigênio e o hidrogênio, ela é classificada como polar. Então, esta parte azul que vocês estão vendo na molécula, ela é semelhante aos hidrocarbonetos, ela é apolar, e essa parte colorida de vermelho e verde, ela é polar. Então, o etanol, ele possui essas duas características na sua molécula. É uma substância tanto polar, como também apolar. Então, o etanol ele é um solvente bastante poderoso e usado também, porque ele dissolve tanto substâncias polares, como também substâncias apolares. Desta forma, o etanol ele é tanto miscível em água, como também miscível em gasolina. Só que existe um teste que nós fazemos no posto de gasolina, no qual a gente coloca uma quantia de água coloca uma certa quantidade de água junto com a gasolina, para ver quanto de álcool existe dissolvido naquela gasolina. É um teste para verificar falsificação, né, fraude na gasolina. Esse teste ele é baseado nesse conceito que nós estamos falando agora. O etanol ele é mais solúvel em água do que em gasolina. Por quê? Porque a ligação estabelecida entre a molécula de água e o etanol é mais intensa do que aquela estabelecida entre o etanol e a gasolina. Então, existe uma preferência do etanol ser solubilizado em água frente à solubilização em gasolina. Então, a gente vai ver agora qual é esse tipo de interação que existe entre essas moléculas. Então, nós vamos falar um pouco das forças intermoleculares.